Bom dia a todos. Vamos acalmar nossos corações, vamos estar em comunhão constantemente com a presença do Senhor nesse momento de adoração. Vamos estar orando, agradecendo pelo milagre da vida, pelo ar que nós respiramos, pela vontade de Deus em nossas vidas. Pai, entramos em Tua presença, Senhor, te pedindo, ó Pai, que nos dá sabedoria de nos ser transformados, ser moldados pelo Seu Espírito. Ajuda, Senhor, a nós, a Sua amada igreja, o mundo, para que nós possamos ser cada vez mais fortes em Cristo, que buscamos essa comunhão constante em nosso coração e um renovo constante em nossas vidas. Assim é a nossa oração nessa manhã de domingo, a qual agradecemos pelo ar que respiramos, pela primeira refeição do dia. Somos gratos, ó Pai, por todo esse benefício, a qual o Senhor morreu na cruz, pelos nossos pecados, pelas nossas vidas, e dando para nós esse privilégio de viver esse mundo que tudo é seu. Oramos agradecido em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Hoje eu fui convidado pelo presbítero André para trazer a mensagem de abertura do culto. Ele mandou para mim a mensagem na sexta-feira, às 19 horas. Eu fui responder a mensagem dele no sábado, às 3 horas e 47 minutos da madrugada. Misericórdia da minha vida. E a palavra que eu trouxe a vocês está em Romanos 12. Eu vou estar lendo o capítulo 1 e o 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Eu vou estar lendo para vocês o 1, mas o foco da minha palavra é o capítulo 2. Gostaria que todos estejam abrindo as suas Bíblias. Pode ter algumas palavras que são diferentes, mas a palavra de Deus em nossos corações é uma só. Amém? Está muito fraco. Amém? Glória a Deus. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se oferece em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Essa palavra que traz para mim no meu ouvido e na minha vida, que fala de transformação, que fala de um renovo. Essa transformação, para ter um renovo, primeiro tem que ter a transformação, para depois vir um renovo. E essa transformação, meus irmãos, começa por mim, começa pela minha casa, começa pelo meu testemunho com a minha esposa, para que a minha filha, o meu filho, venha a ser renovado, venha a ser transformado com a palavra de Deus. Nós temos que ser transformados pela palavra do Senhor. Que a nossa semelhança seja de Cristo Jesus em nossas vidas. No capítulo 1, diga nega-se. Nós temos que negar. Negar o vício da carne, o pecado, a nossa ignorância, a nós que trabalhamos em empresa, trabalhamos com pessoas, nós temos que estar fazendo esse renovo constante e negar todo momento aquilo que o mundo nos oferece. O mundo não tem nada para nos oferecer de bom. Então nós temos que cultuar todo dia pela manhã a Deus,
para que faça um renovo em nossa vida, através da transformação, porque é a transformação que vai nos conduzir a um novo renovo. Como eu quero ter uma transformação? Para ter um novo renovo. Para que eu entenda a minha esposa me entenda, e nós estamos constantemente ouvindo a mensagem do Senhor em nossos corações. Não pelo meu corpo físico, não pela minha aparência de querer agradar a vocês, que vocês acham eu bonito, que vocês acham eu bonzinho, que vocês acham que eu sou muito um cara contente, que eu falo muito errado, que eu sou mineiro. Não. Que vocês consigam entender a mente. A nossa mente está em Deus. Eu estava ontem em alto mar, pescando com 20 pessoas. Eu estava pedindo a Deus que me desse para mim uma palavra. E a palavra foi essa. Nós que estamos servindo a Deus, temos que definir as pessoas, mas também temos que conquistar as pessoas. Temos que passar por sofrimento constante em nossas vidas, para que a pessoa veja em você, veja em mim, a imagem de Deus. Como Jesus fez com o rei Davi. O rei Davi viu em Jesus o renovo, a transformação. E que a palavra de hoje em nossas vidas seja transformada. Amém? Gostaria que vocês também, aqui na minha palavra, 2 Coríntios 5,17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova é criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo diz tudo. A melhor igreja é a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Que nós entendemos isso. E vamos esforçar, irmão, para que nós mudamos a nossa mente. Para que nós tenhamos transformação em nossa vida. Para ter um renovo novo. Eu vou pedir para que a minha filha, a Isabelle, ore. Ore agradecendo a Deus. Ore agradecendo por esse momento, por cada vida aqui. Que nós possamos descansar a nossa alegria, a nossa enfermidade, as nossas fraquezas, descansar no Senhor. Que venha ter essa transformação e esse renovo constante em nossas vidas. Amém?
liberdade, Pai, na tua igreja. O Senhor tem liberdade nas nossas vidas. Então nós te pedimos, Pai, nesta manhã, nos restos das nossas vidas e cada dia mais, Pai, que o teu Santo Espírito, Pai, venha nos direcionar a fazer a tua vontade, a tua obra, Pai, através das nossas vidas, Pai. Com coração dispostos, Pai, a buscar o Senhor de verdade. Coloque corações dispostos, Pai, a realmente dar a verdadeira entrega ao Senhor, não com pesar, Pai, não com sofrer, mas com alegria, Pai, de sermos servos do Senhor, Pai, e verdadeira adoração, nossa verdadeira, Pai, alegria de caminhar com o Senhor, Pai. Toma a tua igreja nessa manhã, que o Senhor venha falar aos nossos corações e permita-nos, Pai, ser sensíveis, Pai, aquilo que o Senhor quer trabalhar nos nossos corações, para que haja um verdadeiro arrependimento, para que haja verdadeira entrega, para que haja verdadeiro, Pai, todas as coisas, Pai, que realmente o Senhor quer falar aos nossos corações, Pai. Assim eu oro e te agradeço, meu Deus. Muito obrigada por essa manhã. Obrigada, Pai, pelas nossas vidas. Obrigada por essa igreja, Pai. Obrigada, Pai, pelo teu amor, Pai, que é incondicional, Pai. Nos ama, nos exorta, Pai, nos corrige, Pai, e nos transforma. Assim eu te louvo, em Jesus, meu Deus. Amém. A minha primeira lembrança de ver alguém andar pela primeira vez Jadi saya rindu untuk melihat seseorang yang pertama kali bisa berjalan. foi minha sobrinha. Eu estava presente. Minha sobrinha chama Raquel. Yaitu anak sepupu saya, namanya Raquel. Isso foi em 1987. 1987 tahun itu. Ela não tinha um ano ainda. Dia tidak ada 1 tahun. E os seus primeiros passos foram no jardim, em frente à casa, então tinha um gramado. Jadi langkah-langkah pertama itu di taman E a gente estava brincando naquele gramado. dan dia lagi bermain. E a gente pôs ela de pé Kita taruh dia berdiri e a soltamos. dan kita lepas. E ela ficou... O gramado está um pouco alto, a grama, né? Rumputnya agak tinggi. E ela ficou, então, imóvel primeiro. Pertama-tama dia lagi tidak bergerak. E quando ela ensaiou, a gente chamando ela, né? Ela ensaiou dar o primeiro passo. Pada saat dimana kita memanggil dia untuk Eu supaya acho dia que a berjalan, grama alta estava cutucando ela, estava espetando ela. saya rasa karena rumputnya tinggi, E ela jadi ficou itu mengganggu. insegura de dar o passo. Ela ficou insegura de dar o Jadi passo. dia merasa tidak nyaman untuk terus Porque até berjalan. então a gente segurava e ela andava segurando, né? Mas a gente tinha soltado ela. Dan dia lagi karena dia bergerak, Mas de karena tanto kita, a insistir, chamar, aí ela começou, né? E começou a vir na nossa direção. Aí ela deu os primeiros passos. tapi karena kita terus panggil dia dia mulai berjalan sendiri. Claro, daí nunca mais parou, né? Continuou caminhando, caminhando, caminhando. Dan dari situ dia tidak berhenti, dia terus berjalan. E eu creio que os pais, né? É isso que a primeira coisa que os pais vão desejar é ver os filhos, né? Caminhar. Ini adalah hal yang pertama yang seorang bapak inginkan adalah supaya dia bisa berjalan. E Deus também, quando olha para a gente, Ele quer que a gente caminhe. Tuhan juga kalau melihat kita, dia berkeinginan supaya kita juga bisa berjalan. Mas como Deus quer que nós andemos? Tapi bagaimana dia mengingini kita berjalan? Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 5 Mari kita buka firman Tuhan di Efesus 5. e vamos primeiro só ler dois primeiros versículos, capítulo 5. Mari kita baca ayat 1 dan ayat 2. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Efésios 5, 1 e 2 diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Então, em primeiro lugar, Paulo está dizendo que devemos ser imitadores de Deus.
Yang pertama-tama Paulus memberikan kepada kita pengertian bahwa kita terus harus yang pertama kali untuk menjadi penurut Yesus, pengikut Dia. Como imitar Deus? Em quê? Bagaimana kita harus mengimitasikan Dia? Como dalam podemos hal ser apa? igual a Deus? Não Bagaimana podemos kita- ser igual a Deus. Bagaimana kita bisa menjadi sama dengan Dia? Porque toda vez que a gente, de alguma forma, né, desde o começo da criação, quando o homem quis ser igual a Deus, Karena dari dulu manusia ingin menjadi sama dengan Tuhan. mas então o que é a Bíblia? Por que Paulo está dizendo que devemos ser imitadores? Kenapa di Alkitab tertulis supaya kita bisa harus menjadi atau mengimitasikan akan Yesus? Ele está dizendo isso é aquilo que podemos imitar a Deus. Dia berkata apa yang bisa kita imita atau Como nós Ikuti. cantamos agora, seperti yang kita nyanyikan tadi, na sua bondade. kebaikannya. Ser bom um para com o outro. Jadi menjadi baik satu dengan yang lain, De amar, untuk mengasihi, de ter misericórdia, berbelas kasihan. de ser paciente. Ou seja, naqueles atributos que nós devemos imitar e aprender de Deus. Sabar Para dan relacionar um com o outro. Dan lain sebagainya, yaitu karakter Yesus yang harus kita imitasi. Porque dentro desse contexto, por isso que eu quero voltar um pouquinho no capítulo 4, Karena- não fecha a sua Bíblia não. Karena itu kita akan Kapitulo balik 4. kembali ke bab sebelumnya, bab 4. O final de capítulo 4 vai dar uma lista muito grande de coisas que não devemos fazer. Akhir daripada bab 4 menyatakan banyak hal yang kita harus hindarkan. Ou seja, do versículo 25 a 31 é uma lista de proibições. Dalam kata lain, ayat 25 sampai 31 ini adalah hal-hal yang kita jangan lakukan. Mas o último versículo do capítulo 4 dá uma guinada diferente, uma oposição e uma frase muito bonita aqui. Tapi akhir daripada bab 4 ini menyatakan satu arah yang berbalik. Então, em oposição a todas aquelas proibições, ele fala: antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Setelah dia berkata dari ayat 25 sampai ayat 31 berkata hal-hal yang seharusnya kita hindari, dia berkata tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Aí penuh ele kasih. entra dizendo: então, sede imitador de Deus. Di situ dia berkata itu ikuti. Então, o contexto está dizendo que a imitação que a gente tem de fazer é ser benigno, Jadi konteks ini menyatakan bahwa kita harus mengikuti dia dalam hal yang baik de ser compassivo untuk supaya kita ramah, e de amar, untuk penuh dengan kasih perdoando uns mesra aos outros, dan saling mengampuni. como Cristo nos perdoou. Sebagaimana Tuhan mengampuni Benigno kita. significa que fazer o bem. Baik berarti melakukan hal yang baik. Fazer o bem sempre, não cansar de fazer o bem, porque às vezes cansa fazer o bem, não é? Ya, jangan lalai atau jangan sampai kita lelah melakukan hal yang baik. Já passou por essa experiência de você fazer o bem e as pessoas não reconhecer, as pessoas, pelo contrário, não são gratos e pelo contrário, até sai falando mal de você? Apakah kalian telah berpengalaman bahwa kita melakukan hal yang baik tapi orang-orang tidak mengakui hal seperti itu? Mônica, eu já tive muitas experiências assim. Monica banyak sekali berpengalaman. Mas Deus sempre fala: não se canse, Tapi não se canse, janganlah kita atau lelah porque fomos chamados para isso. karena kita dipanggil untuk itu. Porque é isso que Deus quer nos ensinar a fazer. Karena itulah Tuhan Yesus ingin mengajarkan pada kita. E é isso que Deus então quer que nós também não nos cansemos de fazer o bem. Dan itu juga yang Tuhan ingin supaya kita juga jangan lelah E untuk muitas melakukan. vezes para uma pessoa que você sabe que não vai ser grato, uma pessoa que não vai retribuir, uma pessoa que talvez você fale, mas não merece essa pessoa. Tapi mungkin ada orang-orang yang tidak layak untuk kita berbuat baik. Mas aí que se destaca ser benigno, ser bom como Deus. Tapi di sini ayat ini berkata supaya kita juga melakukan kebaikan terhadap Tuhan. E compassivo vai na mesma direção. Dan berbelas kasihan juga. Ter compaixão, ter misericórdia. Berbelas kasihan dan mengasihi. E aí vai para uma pessoa que é totalmente ruim, porque Deus é misericórdia com a gente, porque nós éramos inimigos de Deus. Karena kita dulunya adalah musuh-musuh Tuhan. Por causa dos nossos pecados, nós éramos inimigos de Deus. Sebelum kita menjadi anaknya, kita adalah Mas musuh. ainda assim, Ele nos amou.
Tapi Ainda assim, Ele não nos castiga, não nos trata conforme merecemos. meskipun begitu dia mengasihi kita, dia tidak melakukan selayaknya. Pelo Seharusnya contrário, sempre nos atraindo para Ele. dia menarik kita untuk dia. Sempre com compaixão, querendo trazer de volta para ter comunhão com Ele. Selalu ingin mengembalikan kita berbalik kepadanya. E a terceira palavra, perdoar, ser perdoador. Yang kata yang ketiga adalah mengampuni. E Jesus falou 7 vezes 70 vezes. Yesus berkata 77 kali. Sempre, o tempo todo. Berarti setiap saat. Porque dessa mesma forma que Deus nos perdoou, Ele quer que nós também acerquemos dele, né, em arrependimento e que sejamos também dessa forma outras pessoas que têm contra a gente. Sama seperti Tuhan melakukan, dia ingin supaya kita juga Então, isso é melakukan imitar mengampuni orang. Deus. Itu adalah mengimitasi Yesus. E ele completa com uma outra frase, como filhos amados. Dan dia melengkapi dengan satu kalimat, Filho que ama o pai, imita o pai. sama seperti seorang anak mengimitasi Vai querer bapaknya. ser como o pai em tudo que ele faz. Dia mau sama seperti bapaknya E melakukan. principalmente para que o pai sinta orgulho de você. Dan dia ingin supaya ayahnya bisa bangga sama dia. Né? Qual pai que não fica orgulhoso de ver, né, o filho seguir e fazer as coisas que ele faz? Tidak ada bapak yang tidak akan bangga kalau anaknya melakukan. E principalmente você ouvir alguém comentar de uma forma positiva, tal pai, tal filho. Apalagi kalau ada orang yang berkata dalam bahasa Portugis di sini seperti ayahnya, anaknya juga begitu. De fazer o pai orgulhoso. Untuk membuat E ayahnya isso que bangga. nós devemos fazer em relação a Deus. Ele sentir orgulho da gente. Itulah sama seperti Tuhan, kita juga harus melakukan supaya Allah kita bangga. Hoje eu sou filho amado, você é filho ou filha amada, porque a gente foi restaurado do pecado. Dan kita bisa dinamakan kita adalah anak yang karena kita direstorasikan oleh Tuhan. Porque Deus, quando criou você e eu, Ele tinha um plano já pronto para nós. Karena pada saat dia menciptakan saudara, dia punya rencana untuk Mas o saudara. nosso pecado não permitia que andássemos nesse caminho. Tapi dosa-dosa kita tidak mengizinkan kita berjalan di situ. Mas quando a gente aceita o perdão em Jesus, nós voltamos então a caminhar e poder estar no centro da Dan vontade pada saat dele. kita menerima akan pengampunan Yesus, kita berbalik berjalan menurut. E é isso que Ele quer que a gente Nah, seja. itulah yang dia Esse inginkan. filho amado que vai querer fazer, imitar a Ele. Dan seperti anak yang dikasihi mau mengimitasikan akan ayahnya. Segundo lugar, no 5:2 ele fala: Yang kedua, ayat 2, andar em amor, berjalan dalam kasih. porque Deus é amor. Karena dia adalah kasih. Agora ele está dizendo então andar. Andar significa na Bíblia viver. Dan dalam Alkitab jalan berarti hidup. Viver como Cristo viveu. Hidup seperti Yesus hidup. Viver como os apóstolos que caminharam com Jesus viveram. Sama seperti murid-murid Yesus berjalan bersama dengan Yesus. Viver como os irmãos da igreja primitiva, lá no livro de Atos, viveram porque aprenderam dos apóstolos. Sama seperti murid-murid Yesus pada buku kisah Rasul berjalan. E viver como Paulo, que aprendeu dos apóstolos a viver como Cristo. Hidup sama seperti Paulus, seperti dia hidup bersama. Ao ponto de Paulo falar, então, sede meus imitadores como sou de Cristo, em 1 Coríntios 11. Sama seperti pada saat di mana Paulus berkata mengimitasikan saya sama seperti saya E mengimitasikan esse Yesus. amor se refere a um amor ágape, aquele amor que desinteressado, sem buscar algo interesse para você. Yang itu yang dinamakan amor agape, yaitu tidak ada Onde você se sacrifica. yang asli yang kita Onde mesmo Paulo fala que o amor de verdade tudo sofre, tudo crê. seperti Paulus berkata kasih yang benar adalah kasih yang menderita. E o exemplo mais vivo que eu posso lembrar na minha vida de alguém que viveu assim. Satu contoh yang dalam hidup saya itu menjadi satu contoh yang Talvez a primeira família cristã que a gente conheceu e viu de perto. mungkin satu keluarga Kristen yang saya lihat itu berdiri Porque a minha família vem de uma família budista. karena keluarga saya asalnya adalah Buddhis. E nós trouxemos conosco ídolos lá de Taiwan. Dan kita membawa dari Taiwan itu idola-idola. E no móvel mais alto de casa, uma cristaleira,
meus pais colocaram os ídolos, as flâmulas e tudo ali, e nós adorávamos por muitos anos ainda aqui no Brasil. Dan di ayah saya menaruh di tempat yang paling tinggi idola-idola itu, kita menyembahnya. E para quem não sabe, né, quando uma família de Taiwan chega aqui, o que eles fazem? Mungkin ada yang tidak tahu pada saat orang Taiwan datang ke sini apa yang mereka lakukan? Abre a pastelaria. Abre uma pastelaria. Dia membuka toko pastel. Meu pai tinha muita dificuldade com as leis. Dan ayah saya tidak suka atau dengan hukum-hukum di sini. Todo comerciante passa por isso, eu creio. Saya percaya semua orang-orang yang punya toko ada masalah dengan Meu pai não hukum-hukum. entendia por que toda vez que vinha fiscal tinha que dar dinheiro. Saya tidak tahu tiap kali ada orang yang datang fiskal itu dia harus diberi uang. Meu pai tinha muita dificuldade com a língua, porque ele já chegou bem adulto. Dificuldade com a língua. portuguesa. Dia ada masalah dengan bahasa karena dia tidak bahasa Portugis. E aí então surgiu essa família taiwanesa. Dan ada satu keluarga Taiwanese Nós estávamos em Santo André. dan kita berada di Santo André. E essa família também tinha sua pastelaria, claro. Dan dia juga punya satu toko pastel. E eles já moravam no Brasil mais tempo que a gente. Dan dia sudah ada di sini lebih waktu lagi. Já estavam bem Sebelumnya. estabelecidos aqui. Ya, sudah berdiri. E eles começaram então a querer ajudar meu pai. Dan dia mulai mau berkeinginan untuk membantu ayah saya. E por que eles queriam? Meu pai no começo perguntava, por que eles querem em troca da ajuda? Né? Porque a gente sempre oriental pensa muito isso. Pertama-tama ayah saya berkata apa yang dia mau sebagai. Mas eles não tinham nada que queriam da gente em troca. Tapi mereka tidak mau Ou apa-apa seja, ele não dari tinha kita. segundo interesses. Ya, dalam kata lain tidak ada udang di balik batu. Pelo contrário, eles tinham algo a oferecer para a gente. Sebaliknya dia mempunyai sesuatu untuk membantu kita. Porque eles eram crentes e eles Karena queriam mereka adalah que a gente conhecesse a Cristo. Anak-anak Tuhan dan mereka mengingini supaya kita juga berkenalan. E com essa ajuda, né, Mengenal eles Tuhan. começaram a falar de Jesus para meus pais. Dan karena itu mereka mulai berbicara dengan ayah saya mengenai Yesus. Claro, é tudo em taiwanês. Dan semuanya dalam bahasa Taiwan. E a mim não influenciou muito porque eu cheguei com 7 anos, então logo aprendi o português e taiwanês se tornou uma língua que não era tão prático para mim, porque eu não sei ler nem escrever. Dan bagi saya itu satu hal yang tidak penting karena saya datang di sini pada umur 7 tahun dan pada saat itu jadi saya bisa belajar bahasa Portugis dengan cepat dan Mas esse Taiwanese tidak bisa. cuidado, esse amor que eles começaram a demonstrar aos meus pais, foram importantes para eles. Tapi kasih yang dia nyatakan pada ayah saya itu satu hal yang penting sekali. Porque recém-chegado, meio perdido num país tão grande, sem falar a língua, sem conhecer as leis, e ali tinha essa família que estava ali pronto para ajudar. Karena mereka baru sampai di Brasil dan tidak bisa berbicara sama sekali dan ada satu keluarga yang bisa membantu mereka. E mostrar que tem um Deus que se importa com a gente. Dan menyatakan bahwa itu adalah adanya Tuhan yang care, E tem um Deus que responde às orações. yang menjawab akan doa-doa. Porque para nós, aqueles ídolos, apesar que era importante para nós, mas não respondia às nossas orações. Karena untuk kita idola-idola yang ada itu mereka tidak menjawab doa-doa kita. E meus pais começaram a experimentar a realidade de Deus através desse casal. Dan jadi ayah saya mulai merasakan akan adanya Tuhan karena Começaram a estudar a Bíblia com o pasangan pastor itu. desse casal. Mulai belajar Lá na belajar pastelaria. Alkitab di toko pastel itu. Até que um dia, então, meus pais entenderam o suficiente e chamaram o pastor e ali fizeram uma limpeza em toda a idolatria que nós tínhamos em casa. Pada saat-saat di mana ayah saya mengerti akan hal itu dan dia panggil seorang pastor untuk E ali foi a menyatakan. conversão deles, porque né, eles abriram mão, eles saíram da idolatria para abraçar a fé em Cristo Jesus. Dan itu dari situ mereka meninggalkan akan itu penyembahan berhala untuk menyembah Tuhan. Mas esse casal, eles não só fizeram isso, Tapi pasangan itu bukan hanya melakukan hal seperti itu, porque eles estavam não somente alcançando meus pais,
Bukan hanya mereka menjangkau ayah saya, mas todas as famílias taiwanesas que moravam ali em Santo André, eles estavam ali trabalhando e indo atrás deles. tapi bukan hanya keluarga saya, tapi juga ada beberapa keluarga di Santo André yang dari Taiwan. Ao ponto então que eles abriram a casa deles e começamos a ter culto na casa dele. Sampai di mana satu poin di mana mereka membuka satu saat di mana mereka berkumpul bersama. E a graça de Deus estava tão presente nesse grupo Ya kasih Tuhan ada hadir di situ, que praticamente todos os taiwaneses que estavam naquela cidade começaram a congregar com eles. dan semua orang-orang yang datang dari Taiwan itu mulai berdatangan di situ berkumpul. Só que a sala ficou pequena para todo mundo. Jadi ruangan itu menjadi kecil. Aí o que eles fizeram? Apa yang mereka lakukan? Quebraram a parede da sala com a cozinha Mereka robohkan itu dinding para poder sentar mais gente. supaya bisa ada banyak orang lagi. E continuou crescendo. Jadi, tapi kelompok ini mulai lebih bertambah lagi. Daí eles quebraram mais uma parede de um quarto para aumentar a situação. Dia merobohkan satu dinding lagi untuk bisa banyak orang E lagi. foram morar na edícula, lá no fundo do quintal. Dan mereka tinggal di belakang. Então a gente vê realmente o amor que essa família tinha. Jadi kita melihat akan kasih Né? daripada keluarga ini. De sacrificar, de abrir mão da sua casa, da sua família, da sua vida pessoal, porque todo dia, né, quase todo dia que tem reunião, domingo, era todo mundo na casa deles. Dan menyerahkan rumahnya karena rumahnya dipakai untuk menjadi tempat kebaktian. Então eles foram exemplo de amor de fato, sem interesse próprio. Dan ini adalah satu contoh dari kasih yang agape, kasih yang besar, kasih yang benar. E ao longo da minha caminhada com Cristo, né, Deus tem colocado muitas pessoas dessa forma na minha vida. Dan dalam perjalanan kehidupan saya banyak orang yang seperti itu. E louva a Deus por sempre poder encontrar pessoas com esse mesmo andar de amor de Cristo. Saya bersyukur pada Tuhan karena banyak orang yang Tuhan pertaruhkan dalam jalan Disposto a perjalanan kehidupan saya. sacrificar, a amar. Bersedia untuk menderita, untuk mengasihi. E é isso que nós precisamos aprender com Cristo, andar em amor. Dan itu yang kita Abrir perlu. mão, Kita menyerahkan banyak hal. porque aí vai para o terceiro item que ele fala aqui, o terceiro verbo que ele fala aqui no meio do versículo 2. Ada 3 poin yang kita akan bacakan dari tengah-tengah ayat 2. Porque ser imitador de Cristo é andar como ele amou e, em terceiro lugar, ele fala, e entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, como aroma suave. Dan di tengah-tengah, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan E aqui eu dan pus korban. Romanos 12, 1 e 2. Dan kita mengingatkan Roma 12:1 dan 2. Que já foi lido no começo do culto. Oke, sudah dibacakan tadi. Porque isso é entrega. Karena itu adalah penyerahan. Isso é sacrifício vivo e agradável a Deus. Ya, itu adalah penyerahan yang baik. Mas tem que ir além, não pode ser só um momento de nossas vidas, não é um evento de nossas vidas. Tapi bukan hanya satu momen dalam kehidupan kita. É algo que você faz constantemente e já olhando para e até o fim, sempre. Begitu harus kita lakukan itu sampai akhir hidup kita. Porque é tal coisa, porque a gente se cansa. Karena kita bisa lelah, E o crente não pode se cansar. tapi orang Kristen tidak boleh lelah. Na vida do cristão, o importante não é um evento. Hoje a gente está gostoso nesse culto. Tapi bagi orang Kristen itu bukan hanya momen saja yang enak pada saat ini. Mas é a continuidade. Tapi Dia após dia, semana após keterusan, semana, mês após mês. hari demi hari, bulan demi bulan. E poder chegar até o livro de Apocalipse quando Deus fala, ser fiel até a morte. Sampai pada di mana kita Wahyu berkata taat sampai akhir. E por isso Paulo, que ele diz o quê? Para mim viver é Cristo. Então a vida toda, enquanto eu estou aqui, é viver para Cristo. Sama seperti Paulus berkata dalam bukunya bahwa sama seperti hidup adalah Yesus, É imitar a Deus. Yaitu mengimitasikan Yesus. É andar em amor. Berjalan dalam É kasih, me entregar constantemente. memberikan seluruh hidup. Porque para ele o morrer, aí sim é lucro. Karena bagi dia mati adalah keuntungan.
a disposição de sempre, então, sacrificar, Jadi bersedia untuk selalu menderita quando é necessário, pada saat di mana itu diperlukan. para cumprir aquilo para o qual eu estou aqui hoje na face da terra. Untuk itulah kita berada di sini di atas muka E bumi. eu sou muito insistente, gente, cada um de nós precisamos saber por que eu estou aqui na face da terra ainda. Dan saya terus berkata pada Você kalian está bahwa sentado aqui nessa kenapa igreja, kita ada di- não é à toa que veio. Se você só veio para almoçar, está errado. karena tidak sia-sia kita berada di sini. Ou só para ver os irmãos indonésios e falar indonésio como um clube, também está errado. Juga kalau kita berada di sini hanya untuk melihat orang-orang Indonesia berkata-kata bahasa Deus tem um Indonesia itu propósito na salah. sua vida. E você precisa descobrir, se você ainda não descobriu qual é o seu propósito. Jadi kalau saudara belum mengetahui apakah misi saudara di atas muka bumi ini, Como Paulo tinha muito claro, karena Paulus berkata dengan jelas, na cabeça de Paulo, eu fico pensando, quando ele entendeu aquela palavra, últimas palavras de Jesus no livro de Atos, di dalam benak daripada Paulus pada saat di mana berkata dalam buku Rasul Paulus, kisah para rasul yang terakhir, ayat yang terakhir. quais foram as últimas palavras de Jesus no livro de Atos? Apakah kata-kata yang terakhir dari Yesus dalam buku kisah para rasul Antes dele ascender aos céus. sebelum dia naik ke surga? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Kalian akan menerima kuasa dari Roh yang E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da dan terra. kalian akan menjadi witness. Atos 1:8. E Jesus Tá. foi embora, acabou. Essa foi as últimas palavras de Jesus, segundo Lucas, no livro de Atos. Ini adalah ayat yang terakhir dari Paulus, dari Yesus. Yesus berkata, Paulo entendeu muito bem isso. Essa era a missão da igreja. dan Paulus mengerti itu betul karena ini adalah misi daripada gereja. E principalmente quando ele foi chamado, indo a Damasco, e ele cai do cavalo literalmente, Dan pada saat di mana dia dipanggil untuk pergi ke Damaskus dan jatuh dari kuda, e que ele seria o apóstolo aos gentios. dan dia dinyatakan dari situ bahwa dia adalah rasul E que ele ia orang- sofrer por orang causa yang bukan disso. Yahudi. Ele ia sofrer por causa disso. Dan dia menderita karena itu. E ele vai casar essas duas ideias, que ele é o apóstolo dos gentios e que ele tinha que levar o evangelho a toda a criatura até o confim da terra. Dan dia ada dua misi di ini sebagai rasul bagi orang yang non Judea Yahudi dan É juga muito untuk menyerahkan. importante eu me encaixar nisso tudo. O meu chamado, o porquê eu estou aqui e o plano de Deus para a igreja, porque eu sou parte da igreja, você é parte da igreja, você é parte de um plano maior. Menjadi penginjil dari dunia. Apakah misi daripada kita semua masing-masing untuk dalam kalau kita dipanggil di atas dunia? Não permito a sua vida, entra dia, sai dia, você viver uma vida de monotonia, uma vida que parece que todo dia é igual. Não, a vida do cristão não é assim, não precisa ser assim. Jangan izinkan kita hidup hari demi hari, bulan demi bulan sama seperti biasa saja karena kita ada misi di atas muka bumi. Sabe onde Paulo queria chegar? Tahu di mana kemana Paulus mau sampai? Até os confins da terra, da época dele. Sampai ujung bumi. Qual era o confins da terra na época de Paulo? Di mana itu akhir ujung bumi pada saat itu? Hoje sabemos que o globo é dessa forma, tem muitos povos não alcançados, tem muitos estudos em cima disso e sabemos onde devemos chegar. Dan saat ini kita mengenal akan bumi ini, kita tahu kemana kita harus pergi. E na cabeça do Paulo, dentro do entendimento da época, ele também sabia onde ele queria chegar. Dan pada saat Paulus juga dia tahu kemana dia harus pergi. Se você olhar o mapa da época, com o fim da terra, ou seja, o último canto da terra que Paulo conhecia, pelo menos pelo lado ocidental, era o quê? Qual país? Espanha. Pada saat itu dalam benak Paulus ujung bumi adalah Spanyol. A gente precisa lembrar que eles achavam que a terra era plana. Mereka berpikir pada saat itu bahwa bumi itu Depois de Espanha, é só um mar imenso e se você não tomar muito cuidado, pode navegar e cair. Dan setelah Spanyol itu ada laut dan kalau kita tidak hati-hati kita bisa jatuh. Então Paulo, o alvo dele, eu quero chegar à Espanha e pregar o evangelho, porque abra comigo Romanos 15. Mari kita buka di Roma 15. Versículo 20, 15 e 20, ele fala o seguinte:
esforçando-me desse modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Ayat 15 berkata ayat 15. 15 e 20. Roma 15, 20. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatan, bahkan aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Porque na época dele, o trabalho de Paulo cresceu muito. Com a primeira, segunda, terceira viagem, né? A primeira viagem ele se limitou à Ásia. Karena pekerjaan dari Paulus, jadi banyak orang yang bagian pertama dia bekerja di benua Asia. No começo da segunda viagem, ele estava na Ásia ainda. Dalam perjalanan misi yang kedua dia masih ada di Asia. E no entendimento dele, ele tinha que alcançar toda a Ásia, hoje a Turquia. Dalam benak Paulus, dia harus memenangkan seluruh Asia dalam benak dia. E ele queria adentrar para diferentes áreas daquela região. Dan dia perlu masuk ke daerah-daerah E o Espírito Santo impediu ele 2 vezes. Dan Roh Allah yang Kudus mencegah dia. Lembra dessa passagem, quando ele teve a visão do homem da Macedônia? Ingatlah pada saat di mana Ele entendeu, eu tertulis preciso bahwa ir para Macedônia. dia mau menyeberang, tapi dia dicegah. E quando ele obedeceu Pada saat dia taat, e chegou em Filipos, dia sampai di Filipus, di kota Filipus. gente, ele cruzou para outro continente. Foi o primeiro trabalho no continente europeu. Jadi ini adalah pekerjaan yang pertama di benua Eropa. E ali ele continuou, ali na Macedônia. Dan dia terus berjalan di situ, di daerah E Macedonia. foi subindo até em direção quase ali no Ilíadas, né? Beirando já ali nos Balcãs, ali beirando Itália. Dan dia terus berjalan di sekitar situ sampai Italia. Mas na cabeça dele era muito mais. Eu tenho que chegar mais adiante, até o final. Ele está falando, então, ele está dizendo aqui, ó, aqui já não tem mais trabalho. Ou seja, quase todas as cidades já tem uma igreja. Tapi dalam benak dia harus berjalan lebih jauh lagi, karena dalam benak dia masih ada Eu banyak tempat. preciso ir onde não tem ainda. Saya harus pergi ke tempat di mana belum ada berita. Já pensou se todos os pastores, líderes pensassem dessa forma? Apakah pernah kita pikirkan kalau semua pastor dan gereja-gereja berpikir seperti itu? Porque muitas vezes as pessoas perguntam à igreja e falam, não tem igreja em tal lugar, mas não tem igreja nada, é que não tem igreja da sua denominação ou do seu ministério. Karena banyak orang berkata tidak ada gereja di tempat itu, tapi dalam benakmu sebenarnya tidak ada gerejamu di situ. Infelizmente, poucos pastores ou líderes pensam em ir onde de fato não tem. E Tapi, tem lugares que não tem. Sedikit pastor yang berkata bahwa kita mau mendirikan satu gereja di mana tidak ada berita Kristus, tentang Kristus di situ. Porque ano passado, quando eu fui visitar a missionária Rita, Tahun lalu di mana saya berkunjung di tempat misionari Rita, ali sim eu vi muitas cidades e aldeias sem uma igreja sequer plantada. di situ saya lihat banyak tempat-tempat di mana mereka tidak ada satu gereja pun. E isso sim é lugar que a gente devia pensar de ir. Itulah tempat di mana kita perlu memikirkan untuk pergi E ke aqui sana. então, Romanos 15 ainda, no versículo então, 24, Dalam ayat 24, olha o que ele fala para os romanos. apa yang dia katakan kepada orang-orang Roma? Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Entendeu o que ele está falando para os romanos? Apakah saudara mengerti apa yang dia katakan pada orang-orang Roma? Eu quero ir para a Espanha, Saya mau pergi ke Spanyol, mas indo para lá eu vou passar em Roma. tapi dalam perjalanan ke sana saya akan lewat Eu Roma. quero desfrutar da comunhão, estar com vocês, Saya mau bersekutu dengan kalian. mas eu quero que vocês me encaminhem para a Espanha. Tapi saya mau kalian mengantar saya sampai ke Vocês sana. vão me enviar para a Espanha. Atau mengantar kita, Vocês vão financiar minha viagem para a Espanha. kalian akan juga Porque a base de Paulo era Antioquia. karena basisnya adalah Antioquia. Antioquia ficou longe agora. Como que eu vou para a Espanha
e receber sustento de Antioquia. Vai demorar para chegar. Karena base misinya ada Antioquia, jauh dari situ. Ele já estava planejando uma nova base missionária em que enviaria ele até os confins da terra. Dia sudah mulai memikirkan akan basis yang baru. Eu fico muito empolgado com Paulo estrategista, sabe? Planejando todas essas coisas. Saya senang sekali melihat akan cara Paulus karena dia adalah seorang yang strategis Então sekali. Paulo era muito claro aqui no chamado dele, na missão dele. Karena ini adalah jelas bahwa panggilan daripada Tuhan dalam E a gente kehidupan Paulus. precisa entender isso também na nossa vida. Dan kita juga Onde é perlu minha mengerti akan bagian kita apa yang Como harus eu vou kita viver kerjakan. de forma que eu vou cumprir o papel que Deus tem para a minha vida, na minha profissão, na minha família, na igreja onde eu estou. Bagaimana saya harus melaksanakan tugas atau misi apa yang harus saya lakukan di tempat yang Tuhan pertaruhkan. Porque se entregar para Deus não é fazer de qualquer jeito. Eu não entrego e Deus que se vira comigo. Eu tenho que fazer a minha parte dentro daquilo que Deus me deu de inteligência, de dons, de talento, de recursos. Eu tenho que planejar tudo para fazer isso. Karena kita diberikan misi oleh Tuhan, kita harus melakukan dengan cara yang terbaik, jangan sembarang saja. Porque Cristo, quando ele se entregou como oferta e sacrifício e aroma suave, Pada saat mana Yesus menyerahkan sebagai persembahan, era algo tudo também já planejado, era profetizado. sudah dinubuatkan sebelumnya. Mas Cristo tinha sua vontade. Tapi dia ada keinginannya sendiri. Mas ele abriu mão da sua própria vontade. Tapi dia lepaskan keinginan hatinya. Quando ele disse, se puder, afasta de mim esse cálice. Karena berkata kalau bisa lepaskan saya. Mas não seja a minha vontade, mas seja a tua. Tapi jangan lakukan apa yang saya ingini, tapi Ou seja, keinginanmu. ele sabia que ele ia sofrer. Dia tahu bahwa dia akan menderita. E por isso ele falou, Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Karena itu dia berdoa kalau bisa jauhkan. Mas é mais importante que a sua vontade seja cumprida na minha vida do que a minha própria vontade. Tapi yang lebih penting adalah kehendakmu terjadi dalam kehidupan saya. E ele então foi à cruz Dan dia e morreu por nós. dipaku di kayu salib. Então como Demi kita. devemos nós imitar a Cristo? Tapi karena itu bagaimana kita bisa mengimitasikan Yesus? Sim, a gente vai ter que morrer para nós mesmos. Ya, kita harus mati kepada kita sendiri, terhadap kita sendiri. E sempre a favor dos outros, como Cristo Dan fez. selalu untuk demi orang lain. Isso vai chegar então como aroma suave diante de Deus. Itulah sebagai satu harum yang baik. De viver a bau harum yang serviço baik. de outros. Viver a serviço de Ya, outros. jangan kita melaksanakan tugas demi orang lain. E muitas vezes ou sempre em detrimento do que eu quero. Banyak kali itu tidak melaksanakan keinginan kita Do meu prazer pessoal. atau Do meu keinginan, conforto pessoal. kenyamanan kita sendiri Do meu interesse pessoal. atau keinginan hati kita. Mas quando a vontade de Deus torna, né, quando você entende a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não vai ser tão difícil, porque você fala, Deus, a sua vontade é a minha vontade hoje. Tapi kalau kita melaksanakan tugas kita sebagaimana keinginan Yesus Kristus, itu tidaklah satu masalah. E você é capaz então com isso até vencer a sua fome, o seu cansaço. Itu juga bisa Nem que você meninggalkan coma por dois. keinginan kelaparan kita, kehausan kita. Não é isso que Jesus fez no João capítulo 4 com a mulher samaritana? Itu yang Yesus lakukan dengan Esse perempuan di sacrifício sobe Samaria. diante de Deus como aroma suave. Seperti satu yang penderitaan yang berbau harum. Mas, querido, saiba que isso começa com abrir mão de pequenas coisas. Tapi itu dimulai dengan kita menyerahkan hal-hal yang kecil. Não pense, eu vou fazer grandes coisas para Deus e Deus vai abrir a porta e vai fazer de cara grandes coisas. Jangan berpikir bahwa kita akan kita akan berbuat hal-hal yang besar. Não, a gente começa com os pequenos atos de bondade, pequenos atos que a gente pode fazer no caminho. Tidak, kita berbuat dari hal-hal yang kecil, mulai dari hal-hal yang kecil. Mas ter a disposição de abrir mão, Tapi ada kesediaan untuk menyerahkan semuanya. de muitas vezes não fazer o que eu quero. Dengan berkali-kali jangan melakukan akan apa yang kita ingini. Por isso que Paulo fala, eu esmurro o meu corpo, reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha ao mesmo ser desqualificado. Karena dia sendiri telah berkhotbah berkata, saya mengecilkan diri saya supaya jangan orang melihat saya
Mas hoje a maioria de nós como cristãos temos estado muito acomodados. Tapi banyak dari orang Kristen sekarang tidak peduli. A gente está muito confortável. Kita É muito merasakan confortável a nyaman nossa sekali. vida. Né? Então a gente acaba pensando muito em nós. Karena kita seringkali memikirkan diri sendiri. Somos egoístas e muitas vezes não percebemos. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita egois. Porque a gente pensa muito parecido muitas vezes. Não está certo, tem que fazer isso. Seringkali kita berpikir sama seperti itu. E o mundo ajuda. Dan Não, tem que pensar em dunia- você. Tem que pensar só na sua família. Dunia juga berkata kita Não estou saudara dizendo que a harus gente não vai memikirkan pensar em saudara. nós nem na nossa família. Mas a gente vai se fecha tanto para nós mesmos. Tapi bukan kita tidak memikirkan akan saudara. Tapi E a gente itu acaba seringkali- não indo além. Karena seringkali itu membuat kita tidak melaksanakan hal yang lain. A gente não sai da nossa zona do conforto. Kita tidak keluar dari zona nyaman kita. E sabe, são esses pequenos gestos que mostramos e que devemos então continuar fazendo Ini adalah hal-hal yang kecil yang harus kita lakukan dan terus kita lakukan. jamais cansar de fazer o bem, como já disse, Jangan lelah melaksanakan hal yang baik seperti mesmo que não sejamos retribuídos, jangan menunggu akan balasan. porque a sua recompensa vai ser grande lá no céu, gente. Não é aqui. Karena Tuhan yang akan memberikan balasan. E a gente está vendo cada vez menos isso. Dan Por parte da igreja. saat ini sedikit sekali kita merasakan hal seperti itu dalam gereja pun. Às vezes a gente vê incrédulo fazendo mais bondade que a própria igreja faz. Seringkali kita melihat banyak orang yang bukan Kristen itu melakukan hal kebaikan atau É kebaikan claro que lebih muitos daripada kita. incrédulos fazem porque achando que é por obras que vai Karena agradar a mereka Deus. berpikir karena dengan begitu mereka bisa masuk surga. Mas a gente vai para outro extremo, já que não é por obras, eu também não preciso fazer. Tapi kita di ekstrem yang lain kita karena tidak melakukan hal bukan karena melakukan hal yang baik kita dapat selamat. Mas precisamos prosseguir. Tapi kita harus melaksanakan terus berjalan terus. E a igreja em Dile é uma igreja que ama. Dan gereja Injil adalah gereja yang As mengasihi. pessoas que passam por aqui sentem esse mesmo amor. Orang yang datang ke sini merasakan hal seperti itu. Eu estava comentando, tanta gente, a gente até pensava em congregar aqui se não fosse tão longe. Que Saya- nós amamos essa igreja também. Kami mengasihi gereja ini. Saya juga pernah berpikir untuk bersama-sama kalian bersekutu di sini. Mas precisamos continuar. Tapi kita perlu berjalan. Né? Deus quer que vocês prossigam nesse amor, Tuhan ingin supaya kalian terus berjalan. nesse desejo sempre dar. E dar muitas vezes, sempre sacrificialmente, mas prosseguir. Essa é a palavra que Deus tem para vocês hoje. Nah, Tuhan ada kata ini kepada saudara supaya kita terus berjalan De prosseguir, de continuar aplicando isso em nossas vidas. dan terus mengaplikasikan ayat-ayat ini dalam perjalanan kehidupan kita. E que consigamos dar esses passos firmes ainda hoje. Dan baiklah kita bisa melangkah-langkah dengan tegap seperti itu. Porque ainda tem jornada pela frente. Karena ada banyak masih jauh perjalanan. Tem caminhos ainda, tem coisa que Deus quer fazer maior do que a gente pensa ainda. Ada Não banyak- acabou ainda, Ada banyak hal-hal yang masih kita perlu lakukan. mas precisamos continuar imitando Deus. Tapi kita perlu harus terus mengimitasikan Yesus. Continuar a andar em amor sem interesse de receber algo em troca. Terus berjalan dalam kasih tanpa atau mau menerima balasan. A gente continuar se entregando a si mesmo. Dan kita dengan demikian menyerahkan kehidupan kita terus Mas até o fim. itu sampai akhir. Não desistir agora. Dan jangan give up. Vamos orar. Mari kita berdoa. Pai, obrigado pela tua palavra, que a gente possa, de fato, Pai, continuar sendo imitadores de Deus. Continuar amando a Ti, Pai, acima de todas as coisas. Continuar, Senhor, nos entregando, Pai. Eu sei que muitas vezes possa ser cansativo, mas possamos nos encorajar mutuamente, Pai, de continuarmos ser essa igreja que Te ama, essa igreja que se devota a Ti, essa igreja que continua querendo imitar a todo custo o Senhor Jesus e dar-se de si mesmo, Senhor, para que continue vendo esse amor
esse grande amor de Cristo e trazer vidas para Ti, seja aqui, seja longe, através da obra missionária que essa igreja tem desempenhado ao longo dos anos. Que não se canse, Pai, e que o Teu Espírito continue, então, motivando, encorajando, e que aqui na igreja também cada um venha motivar e encorajar um ao outro, Pai. Obrigado, Senhor. Abençoamos esta igreja mais uma vez, Pai. E oramos em nome de Senhor Jesus. Amém.